Sua Bíblia, pega a sua Bíblia e abre ela no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. É uma passagem muito conhecida, né? Muito pregada também, bem conhecida. E o subtítulo fala que o moço rico, ou o jovem rico, em algumas versões. E a partir do versículo 17 diz assim: Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. E aí ele diz assim: Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. No 22. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico. Foi embora e triste. Vamos ler até aqui, amém? Por enquanto. Uma passagem bem conhecida, a gente sempre ouve muito falar. E a gente tem muitos ensinamentos para tirar disso, e eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, como tem falado ao meu nessa palavra, nesse tema. Ele chegou até Jesus e durante a Bíblia, Jesus, o sucesso que Jesus fazia na época com seus milagres, com as suas palavras, né? Algumas pessoas curiosas vinham falar com ele, como tem conversas dele com Nicodemos, com outros chefes, né, do povo, com pessoas importantes, né? E esse jovem, como o próprio subtítulo do texto já diz, era um jovem rico. E Jesus sabia disso. Mas não era apenas porque ele é rico, e eu vou entrar aqui e falar que o importante não é, eu vou explicar, que o importante não é o que está na sua mão, o que você tem na sua mão, mas é o que você tem no seu coração. Ele chega a Jesus e, teoricamente, até bem intencionado, porque você vê a pergunta dele. Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Então ele deseja a vida eterna, ele deseja o céu. Ele era alguém que entendia aquilo, entre aspas, ele era alguém que conhecia da palavra. Ele era alguém que praticava a palavra, a lei. Porque no 19 ele diz: Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos os mandamentos. Então ele está dizendo que ele era alguém que cresceu ouvindo a palavra de Deus e seguindo a palavra de Deus, segundo ele. Está falando: ó Senhor, o que falta para mim? O que eu preciso fazer? Porque eu já sigo os mandamentos. Tem mais alguma coisa? Né? Talvez em curiosidade, talvez em boa intenção, né? Não sei qual era a intenção da pergunta dele de chegar a conversar com Jesus, porque ele viu o que de especial estava acontecendo naquele tempo através de Jesus, e ele pensou: eu tô seguindo isso há tanto tempo, o que falta para mim viver alguma coisa diferente? Eu conseguir essa vida eterna que ele tem falado, porque o que ele prega é diferente de tudo que eu já ouvi durante a minha vida. O que Jesus pregava era diferente da religiosidade que os fariseus colocavam no povo, que os chefes da lei colocavam no povo. Então ele vê que era uma mensagem diferente daquilo que ele estava acostumado, e ele vai perguntar: o que falta? O que é diferente da vida que eu tenho vivido? O que falta para mim? E ele chegou bem intencionado, ele pergunta: o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E aí ele falou: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos que Jesus citou, né? Não mate, não cometa adultério, não roube. Então ele andava na lei. Ele se esforçava para fazer as coisas do jeito certo. Mas qual é o principal ponto? Qual era a intenção do coração dele fazendo isso? Ele agia assim
porque ele sabia que era o certo, ou porque ele se sentia obrigado, ou era porque a religião prendia tanto ele que ele se via obrigado a seguir aquelas ordens? É o primeiro ponto para a gente refletir. Por que você obedece a Deus? Né? Claro que muitas vezes a gente nem entende o trabalho de Deus na nossa vida e não consegue compreender. Mas mesmo assim a gente tem que obedecer porque Ele é soberano e a sua sabedoria excede a nossa. Assim como quando você é criança e às vezes tem regras que para você são chatas ou desnecessárias, mas seus pais sabem que são melhor para você e você tem que seguir. E muitas vezes você segue resmungando, mas você segue. E talvez ele tenha seguido muitas das regras resmungando, e isso é normal, porque às vezes a gente tem que matar a carne. Mas qual era a intenção do coração dele em dizer, olha, eu tenho seguido tudo certinho, eu tenho feito tudo à risca. Eu tenho seguido todos os mandamentos à risca. Aquilo podia ser a obra dele, aquilo podia ser a prática dele, mas mais adiante, no mesmo capítulo, você vê que o coração dele não estava naquilo de verdade, de conseguir a vida eterna. Ou ele não entendia qual era o propósito da vida eterna, ou ele não entendia o Deus que oferecia a vida eterna. Porque ele cumpria por religiosidade, ele cumpria as ordens porque foi instruído, mas ele não tinha compreendido, ele não tinha vivido uma experiência para fazer aquilo por amor, entender a intenção daquilo. Isso é a primeira lição que nós podemos tirar. Porque quando Jesus fala para ele os mandamentos, ele fala, eu tenho seguido tudo isso, eu tenho feito tudo isso, eu faço tudo certinho. É igual você pode falar, Senhor, eu vou para a igreja todo domingo, eu vou para a igreja toda quinta, eu tomo Santa Ceia todo mês, eu ajudo na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho, eu faço obras sociais, eu ajudo os necessitados, eu tenho feito algumas coisas que a igreja me colocou para fazer. Mas o seu coração está onde? Você tem feito isso por quê? Porque você ama Deus ou porque você ama ser visto? Porque você ama Deus ou porque você tem muito medo de ir para o inferno? Claro que a gente não tem que desejar o inferno, mas a nossa boa ação e a nossa demonstração de amor por Deus tem que ser muito mais pela vontade de estar no céu com Ele, de desejar a presença de Deus. Não, Deus não quer um relacionamento de medo com a gente, Ele quer um relacionamento de amor de pai e filho. E esse homem aqui, ele fala, ele estava cumprindo tudo, estava seguindo tudo à risca. Mas quando Jesus fala assim, falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim você terá riquezas no céu. Depois vem e me siga. Jesus sabia, Jesus conhecia ele. Jesus sabia o que tinha naquele coração. E aqui o que eu falei no começo. Muitas vezes para nós aqui na Terra, o que é importante é o que eu tenho nas mãos. Mas verdadeiramente o importante é o que eu tenho no coração. Porque as mãos daquele homem estavam cheias. Ele tinha muito. Porque como a própria Bíblia já o identifica como jovem rico, e tem dos outros livros, outros evangelhos também citam essa história, e também colocam ele como alguém rico, alguém que tinha posses. E Jesus fala assim, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres. Então Jesus sabia que ele tinha dinheiro e tinha muito dinheiro. Porque para ele vender tudo e poder dar o dinheiro aos pobres era muito dinheiro. Ele tinha muitas terras, muitas posses. Ele era alguém próspero. Mas o coração dele não tinha nada. O coração dele não tinha nem ao menos paciência para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Ele estava interessado em conseguir a vida eterna para ele, pela vontade dele, pelo bem dele apenas. Não porque ele queria conhecer a Deus, não porque ele queria andar com Jesus, não porque ele queria entender a vida, ou porque ele queria fazer bem a alguém, mas ele queria fazer bem para ele. E muitas vezes nós somos assim, nós somos egoístas. E esse jovem foi egoísta aqui, e não só egoísta, mas ele olhou só para a terra. Porque Jesus fala, falta mais uma coisa para você fazer, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois vem e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico. E a Bíblia dá um ênfase nisso. Ele fechou a cara porque era muito rico. E foi embora triste. Imagina, ele tinha muito, falou, cara, eu vou ter que abrir mão de tudo isso.
Talvez se ele tivesse pouco não seria tão difícil. Se ele não tivesse para onde ir, não seria tão difícil ele abrir mão daquilo para seguir Jesus. Ele ia falar, bom, eu já não tenho nada mesmo, né? E muitas pessoas são assim às vezes, quando tá difícil, eu vou correr para Jesus, ele é a minha prioridade, ele é a minha luz, ele é a minha vida. Mas quando as coisas melhoram, as prioridades se tornam outras. Isso é um perigo. Sabe, é o que eu disse, a gente olha muito para o que tem nas mãos e não olha para aquilo que tem no coração. E é mais importante para o Senhor aquilo que você tem no coração, como quando Jesus estava lá no templo e era o momento de trazer as ofertas, Jesus fala para os discípulos, está vendo aquela viúva que ofertou 2 moedas? A oferta dela é maior que todos aqueles homens, porque eles ofertaram do que sobrava, mas ela ofertou tudo que ela tinha. Ela só tinha aquelas 2 moedas, talvez desse para comprar um pão para matar fome, ou nem isso, mas era tudo que ela tinha. E ela entregou com amor. E a gente lê isso e a gente pensa, às vezes, só no momento de dízimos e ofertas, mas isso não fala só de dinheiro, mas fala de vida, fala de tempo, fala de compromisso, fala de amor e de entrega ao Senhor. Esse jovem, ele ficou triste quando o Senhor Jesus falou aquilo. Mas era regra. Para viver com Jesus, você tem que vender tudo e dar para os pobres. É porque, na verdade, aquele era o ponto dele. Aquilo era aquilo que prendia ele. Talvez tenha outra coisa que prenda você e Jesus vai trabalhar no seu coração. Mas isso tem que ser transformado em nós. Você está disposto a abrir mão de tudo que você tem pelo Senhor? E eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando da sua vida, do seu tempo. E abrir mão das obras da carne para andar com Jesus, para receber a vida eterna. É porque o jovem estava muito interessado na vida eterna, estava muito interessado em ser o bonzão e não em entender de verdade o plano de Jesus, o projeto de Jesus, o propósito de Deus para ele. E aí ele fica triste porque era muito rico. Foi embora triste. Ele fecha a cara, ele não aceita, ele imagina, nossa, mas eu tenho tanta coisa, vou ter que abrir mão de tudo isso. Talvez quando Deus te chama para alguma coisa, você pense assim também, nossa, mas eu trabalhei tanto tempo nessa empresa para agora abrir mão para seguir Jesus. Nossa, mas eu estou há tanto tempo com essa pessoa e agora eu vou ter que abrir mão para fazer a vontade de Deus. Nossa, mas eu estou juntando esse dinheiro há tanto tempo e agora será que eu vou ter que ofertar na vida daquela pessoa para ajudar ela se era para mim? E foi o que esse jovem sentiu. Os jovens pensam, nossa, mas eu tenho tanto tempo para curtir a minha vida, para fazer o que eu quero, será que eu vou ter que entregar para Jesus o meu tempo? Os meus momentos? Isso serve de lição para nós, é uma lição muito profunda. Ele não aceitou porque para ele tinha muito. Claro que aqui a Bíblia diz que para ele ficou triste porque ele era muito rico, mas independe disso. Existem pessoas ricas que são muito generosas e humildes, como existem pessoas pobres que são arrogantes, mesquinhas. Mas, às vezes, quanto mais você tem, mais você quer ter, menos e mais difícil fica de abrir mão. Quanto mais você tem, mais difícil fica de abrir mão. Isso é natural do ser humano. E esse é o ensinamento que Jesus nos traz. Ele tinha muito, ele era muito rico. Jesus falou, você está seguindo as leis, beleza. Mas o seu coração ainda está preso nisso. Não foi para Jesus dizer uma regra específica, mas foi para mostrar para ele onde o coração dele estava preso. E hoje eu creio que Deus quer mostrar para cada um de nós onde nosso coração está preso e nos afastando dele, do que ele quer nos libertar. Talvez seu coração esteja preso lá no seu emprego, talvez seu coração esteja preso na mentira, talvez esteja preso em algum vício, talvez seu coração esteja preso nos seus estudos, eu não sei. A gente tem a nossa vida e tem os nossos compromissos, mas o nosso coração tem que estar em Jesus. E aquela pergunta de Jesus, na verdade, aquela afirmação de Jesus, para falar, pega o que você tem e dá para os pobres, Jesus falou, tá vendo onde está seu coração? Está no dinheiro. Onde está seu coração? No que seu coração está preso? O que está prendendo você? O que Jesus pediria para você hoje que você sairia emburrado e diria não? Falava, não vale a pena. Vamos refletir sobre isso como um povo de Deus e como alguém que quer ser transformado. Amém? De novo, voltando aos exemplos que ele dá, ele fala de tudo que ele estava fazendo, das suas obras. E aí ele questiona
né? O que falta? E Jesus fala para ele. E aí a gente entende, Jesus estava apontando para ele onde o coração dele estava. E o povo judeu naquela época, já há muito tempo, depois que foi profetizado no livro do profeta Isaías, que viria um Salvador, que viria alguém que salvaria o povo, viria um rei sobre o povo judeu esperava alguém que viesse, que derrotasse o Império Romano e que fosse o rei de Israel. Alguém que derrotasse os seus inimigos, os imperadores daquele lugar, os soldados daquela época, e libertasse o povo da opressão dos homens. Mas, na verdade, Jesus veio para estabelecer o seu reino na terra, para libertar o povo da opressão do pecado, para libertar o povo da opressão do maligno. Então, essa mensagem nos ensina muito sobre esse conflito entre céu e terra, entre carne e espírito, onde está o meu coração. O próprio Jesus disse, quando foi questionado por Pilatos, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Ele veio reinar sobre esse mundo, sim, mas o reino dele não é daqui, não é sobre as coisas da terra. O reino dele não é raso, não é sobre dinheiro ou sobre problemas naturais aqui. O que Jesus veio fazer é muito maior. Essas coisas são apenas sinais do seu poder. É o seu poder se manifestando em nós e no que nós vivemos. Mas o reino de Deus, o que ele veio nos oferecer é muito maior do que nós podíamos imaginar. Aquele jovem, ele estava focado nas coisas da terra. Até porque Jesus disse assim, falta mais uma coisa para você fazer, vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Olha que incrível isso. Jesus estava fazendo ele entender. Falou, olha, essa vida, a vida eterna não é aqui, é muito além. É tudo que eu tenho para te oferecer, vai muito além disso. É a graça, é o perdão, é a cura, é uma vida ao meu lado para sempre. Eu não estou aqui apenas para resolver os problemas de vocês aqui na terra, mas para resolver os problemas do espírito, não da carne apenas. Os judeus esperavam um rei que governasse sobre o povo, mas ele veio governar sobre o espírito e eternamente. A gente fica muito vidrado naquilo que é passageiro, como o dinheiro, como o emprego, como as coisas daqui, e esquece daquilo que é eterno. Foi essa mensagem que Jesus veio nos ensinar. Ei, olha para mim, porque eu sou eterno. Eu tenho um plano perfeito para vocês e um plano duradouro, não algo que vai passar amanhã. Porque o dinheiro você pode juntar uma vida toda e de uma hora para outra você pode perder. Porque saúde você pode se vangloriar a vida toda e de uma hora para outra você pode não ter mais. A sua vida, você nem sabe quando pode acabar essa vida aqui. Por isso, Jesus veio nos ensinar a viver uma vida que é para sempre, que é eterna. Como uma frase que eu gosto muito, na verdade é uma ilustração, que tem no filme Paulo Apóstolo de Cristo, ele fala, imagine você de frente do oceano, e aí tem todo o oceano, todo o mar, você se abaixa, faz uma concha com a sua mão e traz até a sua boca. Quando você pega a água na sua mão e traz, a água vai escorrendo pelos seus dedos, e ele diz, essa é a vida do homem. Do momento em que nasce até a morte, a vida vai escorrendo pelas suas mãos. E ele faz o possível para tentar aproveitar aquilo, para tentar extrair o máximo daquilo. Essa é a vida passageira, é rápida. Mas ele fala, o reino de qual eu falo e para qual eu vivo é todo o restante do mar, é todo o restante do oceano. Aquele jovem não entendia aquilo. E aquele jovem nem se interessou a entender, porque quando Jesus tentou explicar para ele, ele fechou a cara. Talvez você tenha fechado a cara para o Senhor quando ele tenta ensinar. Não só as próximas orações. Você fale com Deus assim como Ele falou, mas também deixe Deus falar com você. Também busque na palavra e pare para escutar o Senhor. Talvez num louvor, talvez em um sussurro, talvez num sentimento, talvez num versículo Ele quer mostrar para você onde seu coração está preso. Ele quer mostrar para você o que você tem dado mais valor que o reino dos céus. Ele quer te ensinar e quer te mostrar. Porque
Em Mateus 6:33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus já deu a prioridade aí. Busca primeiro o meu reino. E como ele disse, o meu reino não é desse mundo. Tem efeitos nesse mundo, né? Porque o povo do Senhor tem que trabalhar para fazer diferença na sociedade, para ajudar o faminto, a viúva, o órfão, para ajudar aquele que está necessitado, que está sendo injustiçado, para ter comunhão, para levar o amor para aquele que não se sente amado, para levar o perdão àquele que não se sente perdoado, para trazer o arrependimento àquele que precisa abandonar o pecado. Tem efeito nesse mundo, mas esse efeito é muito mais duradouro do que a gente imagina o reino do céu. Não é deste mundo, é além. E aquele jovem estava olhando para cá, para a terra. A cabeça dele estava aqui. Jesus está falando: ei, eu tenho muito mais para você. Ele estava olhando para o punhado de água que escorria nos dedos dele quando Jesus estava oferecendo o mar. E muitas vezes essa tem sido a nossa vida. Olhando para o pouquinho de água que escorre no seu dedo e o mar está à sua frente e você não dá atenção. O reino do céu é o mar. Que seja prioridade para você o reino do Senhor. Que a gente possa entender a cada dia que a mensagem de Jesus, a palavra dele tem efeito aqui. Mas ele não veio simplesmente para suprir as nossas necessidades carnais aqui, mas sim para nos restaurar, para libertar o nosso espírito. O povo esperava um libertador político, mas Jesus veio para libertar a nossa alma. Aquele jovem estava olhando para as coisas da terra quando Jesus queria salvar a alma dele, que era eterna, queria salvar o espírito dele, que é eterno. E ele estava preocupado com o dinheiro, porque ele tinha muito. O que tem tomado a sua atenção, o seu tempo, a sua mente, o seu coração? Jesus está dizendo aí: pega o que você tem e vende, porque o que eu tenho é mais precioso. Como diz a palavra de Deus, o reino dos céus é como um homem que encontra no campo um tesouro muito valioso. Ele vende tudo que ele tem e compra o campo só para ter aquele tesouro. Ele vende tudo que ele tem porque aquilo que ele encontrou é mais importante. O que tem sido prioridade para você hoje, que não é o Senhor, ele diz: ei filho, vende isso e vem ficar comigo, vem caminhar comigo, vem me seguir, porque eu tenho muito mais para você. Porque quando você me busca em primeiro lugar, o meu reino, a minha justiça, tudo eu vou acrescentar na sua vida. As demais coisas serão acrescentadas: o tempo, o alimento, a provisão, a graça, a saúde, eu vou acrescentar. E aí tem um lado de quem está preso muito no pecado ou nas preocupações dessa terra que não são prioridade, mas tem também aquele que tem até caminhado com o Senhor, mas não tem dado o verdadeiro valor àquilo que Jesus ensinou e aquilo que é prioridade para Deus. Apocalipse capítulo 3. Você que pode abrir só para acompanhar a leitura também. Capítulo 3 não, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Você que pode abrir para acompanhar a passagem, é uma passagem muito conhecida também. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte. Só um minuto. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. No versículo 2 diz assim: eu sei o que vocês têm feito. Essa é a mensagem para uma igreja, amém? Para o povo de Deus. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem não. Os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Então aqui ele está listando qualidades do Senhor, o Espírito que revelou a João o Apocalipse. Está escrevendo uma carta à igreja de Éfeso, e está dizendo para ela: eu sei que vocês têm feito, trabalhando muito, aguentando o sofrimento com paciência. Vocês aguentaram a situação, sofreram por minha causa, sem desanimarem. Ele está dizendo tudo que a igreja tem feito. Ele fala: eu tenho visto as suas obras, eu sei que você é fiel, eu sei que você tem trabalhado muito. Mas olha só no versículo 4. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio.
Ou em outras versões, porém uma coisa eu tenho contra ti, é que abandonaste o primeiro amor. Olha que forte, ele está dizendo, ei, você tem trabalhado, eu tenho visto, você tem andado no meu caminho, mas você já não me ama como antes, eu não sou sua prioridade. Talvez cuidar da igreja esteja sendo sua prioridade, talvez. Talvez você esteja até suportando, talvez você tenha até andado com fé, mas você não tem me amado. E a gente lembra quando Jesus está na casa de Lázaro, Marta e Maria, e ele está lá ensinando, e enquanto Maria está aos pés de Jesus querendo ouvir as palavras dele, Marta está lá ocupada com as tarefas de casa, até porque Jesus está na casa e ela quer deixar a casa arrumada para o Senhor, quer servir algum alimento especial para ele. E ela fala, Senhor, fala para Maria vir me ajudar. E ele diz, ei, Maria escolheu a melhor parte, que é estar aqui comigo. Então, tem dois lados, tem aqueles que não dão atenção e que não têm andado com o Senhor, pelo fato de estarem no pecado, de não abrirem mão disso, ou de outras prioridades, como o dinheiro, como o seu tempo, como a sua profissão, mas tem também aqueles que até estão andando com o Senhor e estão fazendo a obra. Mas o seu coração não está mais nisso, está fazendo por religiosidade. E o povo justamente perdeu Jesus por conta da religiosidade. A palavra diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porque a mente deles estava tão focada no Salvador que chegaria para livrar eles da opressão de Roma, que eles não viram Jesus. E não viram a verdade que havia em Jesus. Por culpa deles, eles deixaram passar essa oportunidade de andar com o Senhor por conta da religiosidade. Não deixe passar a oportunidade de andar com Cristo, do que Ele tem para você, por conta da religiosidade, por conta dos dogmas, por conta das doutrinas dos homens. Ele tem uma coisa especial para você. Claro que é importante trabalhar, claro que é importante servir na obra de Deus, e é muito importante. Mas tudo isso tem que ser fruto do seu amor. Tudo isso tem que ser fruto do quanto você ama o Senhor. Do quanto você entende que é importante fazer por amor a Ele. Não fazer, vou fazer para o Senhor para que Ele me ame. Não. Porque como eu disse aqui na segunda-feira, nada do que você fizer vai fazer Deus te amar mais do que Ele já ama. Mas é quando você se sente amado, você vai falar, eu vou fazer para o Senhor porque eu amo, porque eu sei que Ele me ama incondicionalmente. E é por isso que eu vou fazer as obras. A igreja de Éfeso estava fazendo tudo certinho, eles estavam trabalhando, eles estavam cuidando da igreja, a igreja estava bonita, a igreja estava crescendo. Mas o povo não amava o Senhor como antes, o Senhor não estava no coração deles, como já esteve. Então, que a gente receba essa lição aqui, como foi a igreja de Éfeso. Porém, uma coisa eu tenho contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, ou lembrem de onde caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Amém? Que a gente possa voltar ao primeiro amor. Que a gente possa voltar a amar Jesus, que a gente, mesmo com os compromissos, com as preocupações, a gente entenda que a prioridade é o Senhor e a viva voz dele. Sabe, às vezes você vai até para o seu momento de oração, e aí você quer clamar e pedir por tanta coisa, e às vezes Deus quer falar com você, e você nem dá tempo para Deus falar. Ou às vezes o seu dia está tão corrido, tão puxado, e você vai para a igreja, serve, faz, mas você não para um pouco para ouvir o que Deus quer falar com você. Na sua oração é só você que fala, é conversa, e Deus quer falar, quer te revelar. E você não para um pouco para adorar o Senhor, para ser grato. Deixa o estresse do dia a dia te consumir o seu coração. Aquele jovem perdeu a oportunidade da vida dele, porque ele estava olhando para as coisas dessa terra. Aquele jovem perdeu a oportunidade da vida dele, porque ele estava olhando para a água que escorre da mão dele e não olhou para o oceano de vida que Jesus estava oferecendo. Aquele jovem perdeu a oportunidade da vida dele, a chance da vida dele, porque o coração dele estava vazio, a mão estava cheia, mas o coração estava vazio. O que tem na sua mão hoje? O que tem no seu coração? Como eu disse, é mais importante o que tem no seu coração do que o que tem nas suas mãos. Porque Deus pode ter colocado algo especial em você. E Ele quer fazer algo especial através da sua vida. E você está olhando e falando, Senhor, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura,
eu não tenho nada para conseguir fazer isso. Deus está dizendo, ei filho, importa mais o que tem no seu coração, que seja seu coração, seja sincero do que o que tem na sua mão, porque isso eu posso prover. Agora, de nada adianta você ter muito na sua mão, como aquele jovem tinha, se seu coração está vazio e não tem nada para oferecer. É mais importante que o seu coração tem para oferecer, porque através da sinceridade dele, Deus vai se manifestar através da sua vida, amém? Que essa seja uma lição para nós. E através do seu coração ele vai prosperar a sua casa, ele vai prosperar você e o seu ministério para que você alcance mais vidas, para que o nome dele seja glorificado. Sabe? E a gente pode estar fazendo tudo certo, seguindo tudo à risca, como aquele jovem fazia desde criança nos caminhos do Senhor. Mas o coração dele não estava naquilo, o coração dele estava no dinheiro. Peça para o Espírito te mostrar onde está seu coração para que você se conserte e volte para o primeiro amor. Para que você ande com Ele e seu coração esteja no lugar certo, esteja no seu Deus. Como o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, quanto à lei eu era irrepreensível. Quanto à lei eu era o cara, eu fazia tudo certo, eu era o mestre, eu conhecia tudo. De ponta a ponta eu conhecia a lei do Senhor e seguia ela. Mas ele sabia que o coração dele não estava no Senhor e sim na lei. E ele diz, e agora eu considero tudo isso como esterco, como perca, quando eu tenho a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Foi o que faltou para aquele jovem rico. Ele podia ter considerado o dinheiro dele como um esterco. Ele fala, não, isso aqui para mim não tem valor se eu posso conhecer o Senhor, se eu posso andar com Jesus e posso ter a vida eterna. Porque imagina ele no princípio do evangelho com as posses que ele tinha, o quanto ele poderia ter ajudado a igreja. E talvez você tenha muito para entregar também nas suas mãos. Não falo só de dinheiro, mas eu falo de conhecimento, de habilidades. E o seu coração está em outro lugar e Deus quer te usar. Que o Espírito Santo nos revele, nos mostre onde está o nosso coração para que a gente se conserte, para que a gente volte ao primeiro amor. E para que a gente sim se preocupe com os afazeres, com os nossos compromissos, mas que o nosso coração esteja em Jesus, como fez Maria e escolheu a melhor parte. Amém? Isso foi o que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite. E eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que Ele tem ministrado ao meu coração. Eu creio que o Espírito ministrou ao coração de cada um também.